Os fones que tu estás a usar, este microfone, a roupa que tu usas, tudo o que está à tua volta precisa de uma fotografia ou de um vídeo ou de uma campanha para ser vendido. Olá, o meu nome é Vinícius e eu sou CEO da Panja. O que nós fazíamos muitas vezes é, nós montávamos uma viagem, depois tentávamos arranjar marcas que quisessem ter os produtos deles fotografados em determinado sítio. Tiveste alguma viagem ou alguma proposta em que tu pensaste, isto vai mudar tudo? Tive, e foi aquela que tu foste. Essa pergunta foi preparada. Não Foi sei. preparada. A pior parte aqui era tipo justificar à minha mãe que eu estava a viajar, que eu não estava a trabalhar. Estás a ver? O primeiro ponto para tu cresceres na parte de empreendedorismo e etc. é posicionamento. Eu disse não a muitos projetos porque eu achava que não devia aceitar só por uma questão de posicionamento. Quando tu começas a trabalhar e começas a ver aquele dinheiro a entrar na tua conta, foi top. Aquela página do Você sabia? Mas esses gajos são gigantescos no Certo, Brasil, certo, não. certo. Mas eu estava a dizer, só para concluir, o problema de um gajo que quando começa a fazer esse tipo de cenas é que só acha defeito, meu. Yeah, Por exemplo, eu estava a comentar com a Messia, por exemplo, e eu dou-vos bué valor porque vocês começaram tipo uma câmera, top light, tipo numa mesa e estão a bombar. Mas isso foi alvo de discussões várias vezes. Yeah. Era aquilo e depois do nada via. É tipo, vamos fazer só. Vamos só fazer. Certo. Mas é isso, mas por exemplo, a maior parte da malta só quer começar podcast. Por exemplo, eu só vou arrancar com o meu agora porque tenho Certo. 4 luzes, 6 microfones ao caraças, estás a ver? Mas para nós foi complicado. Mas acho que foi tipo uma decisão de se é para fazer, é para arrancar. Sim, com o que der. Aliás, nós temos uma coisa engraçada que é, nós achávamos que isto dava para fazer com 200 euros. E depois fomos a ver e não. Né? Foi grande estouro. Yeah. Mas depois foi tipo, não, isto vai ter que acontecer, não é 200 euros, é um bocadinho mais, vai ter que ser. Vamos arrancar com isto. Sim, mas imagina, tu encontras, eu conheço malta que compra uns bracinhos tipo na Amazon que custam 12 euros. Não. Mas é daqueles que tu mexes e ele faz assim. Pois. Epá, mas nós não queremos merdas a cair durante nós comprámos tudo fixe, tipo, mas... Eu conheço-te, Vasco. Sim, mas... Não ia ser... Mas não, isto aqui, o nosso podcast começou, foi tipo uma semana. Tipo, basicamente nós falámos uma semana depois, encomendámos porque sabíamos que se andássemos a arrastar com... podíamos ter um podcast, nunca mais. Yeah. Gente, se é para fazer, tipo, até foi ele que disse, siga, olha, vamos nos sentar, vamos encomendar as coisas. Porque depois foi do agora. Tivemos aquele impacto do preço das coisas e entretanto Sim. chegamos a um ponto em que ou cancelamos isto ou então encomendamos o que está aqui. Tudo, e é agora. E teve que ser. Tipo, Sim, e é encarar como um investimento. Por exemplo, o vosso podcast tem muito potencial para ter patrocinadores e assim. Por isso. Isso por acaso é uma cena que nós nunca falámos. Não, estamos só a ir para já. Mas tem potencial e por exemplo, um podcast pode ter vários tipos de patrocinador. Tu podes ter tipo product placement, podes ter tipo um patrocinador mesmo em que tu falas tipo 30 ou 1 minuto daquele serviço ou daquele produto. Tipo, há um range. Nós também não queríamos fugir também da vossa cena, não é? Eu acho que o problema no nosso caso, eu não sei como é que vai ser o futuro, mas neste momento nós está a correr bem, mas é mais no TikTok e no Instagram. E isso é Reels e clipes pequenos. Como é que tu metes um patrocinador para dentro de um clipe pequeno? Entendes? Tipo, eu percebo no podcast extenso ter aquela parte em que corta e tipo, este episódio é patrocinado. Mas nos clipes, onde está o valor, no nosso caso, que é os clipes, nem eu vou estar a interromper alguém, por exemplo, tu que estás a dizer qualquer coisa de valor e útil para o público, para meter lá, tipo... Olha, cala-te lá um bocadinho, que agora é a hora do patrocinador. Vamos aqui falar hoje sobre... É complicado, mas tipo... Por norma, a malta que começa, por exemplo, vocês estão a bombar agora nos shorts. Pois. Isso. Mas o mais provável é que a malta se identifique com os shorts e depois comecem a consumir também o conteúdo mais... Os subscritores no YouTube. Sim, e nós temos visto os subscritores a subir. Agora, isto é, como vocês sabem, é um funil, não é? Isto é um funil em que os shorts é que têm mais gente e depois, entretanto, o funil vai estreitando. Mas eu acho engraçado. Por acaso, há bocado, antes de começarmos a conversa, estávamos a falar naquela questão do... Tu segues podcasts tipo, e vês os episódios todos. Eu também sou... Eu só vou quando o convidado tipo... Te interessa. Interessa para alguma cena. Sim, mas imagina, depende... O que é mau, porque a malta devia ver o podcast mais por vocês do que propriamente pelos convidados. E vai haver sempre. Sim, mas por exemplo, acho que no nosso caso não é muito por nós. Porque pelo menos a maneira como nós nos estamos a posicionar é... Nós queremos trazer pessoas
têm coisas interessantes para dizer. Tanto que nós... Tanto que o objetivo aqui é mesmo não só o público aprender, mas também nós aprendermos. Pá, por acaso, neste caso, tu és uma pessoa da minha área, mas nós temos gente de áreas que é bola, zero. Nós não sabemos nada. Tipo, nós no outro dia estás a falar que queremos alguém de psicologia para vir falar o que é que eu sei de psicologia. Nada. Mas é tipo, dá-te da ponte. Mas tu consegues relacionar sempre alguma cena. Por exemplo, a partir do momento em que a pessoa começa a falar, tu começas a associar boas cenas, não é? Sim. Tipo a tua vida. Isso. Sim, e a parte boa de também ter gente de todas as áreas é que tu depois também consegues extrair coisas das áreas dessas pessoas para a tua e para a tua vida normal. Portanto, pá, isto aqui, o objetivo aqui é aprendermos todos. E se também estivermos a fazer o nosso trabalho bem, também o convidado também poder aprender qualquer coisa com ele próprio a falar, porque às vezes tu aprendes só de estar a falar e tipo, nunca tinha pensado que eu pensava assim. Okay. Ou de também estar a aprender qualquer coisa que, sei lá, que eu possa dizer, por acaso, não sei se tenho muito para te ensinar a ti, porque és da minha área, mas se fosses de outra área, eu se calhar conseguia te ensinar qualquer coisa sobre audiovisual, ou ele conseguia te ensinar a ti qualquer coisa de imobiliária. Sim. Mas tu consegues sempre aprender qualquer coisa, mano. Há sempre qualquer coisa a extrair de outra pessoa. Mas seja da mesma área, se tenha mais experiência ou não. Porque imagina, apesar de sermos da mesma área, eu se calhar fui por um caminho um bocado mais diferente do teu. E durante esse processo tu aprendeste umas cenas que eu não tive a oportunidade de aprender, estás a ver? Sim. Então tu acabas sempre por extrair qualquer coisa de outra pessoa. Nem que seja só clientes. Basta ter tipo clientes diferentes em áreas diferentes e tu aprendes, sei lá, a forma de abordar não só o cliente, mas a forma de fazer o produto, etc. Sim, exatamente. Há de ser muito por aí. Bem, isto já está a gravar, não é? Claro que sim. Bem, se calhar agora introduz-te. Introdução. Bem, hoje este podcast é muito especial porque, como já devem ter reparado, nós não estamos no sítio do costume. Isto hoje está um bocadinho mais requintado. Porquê? Não. Porque viemos aqui ao escritório do Vini, que é a Pangeira, que é, portanto, uma empresa de áudio. Corrijo-me se achas que isto é muito mais do que eu vou dizer, que é possível que seja. É uma empresa de audiovisual, uma agência, não lá, que isto aqui há muito para... É isso. Basicamente, posso falar? Obrigado. Obrigado pelo convite. Pá, o nosso core business é isso, é o audiovisual, que era a minha área, eu já te conheço aqui, pá, em 2017, talvez. Sim. Ou seja, estamos a falar em 7 anos e já era a minha área quando nós nos conhecemos. Portanto, o audiovisual foi uma coisa que eu trouxe para dentro da empresa, mas depois eu tenho a Messia, que é a minha namorada, mas é a minha sócia também, que está mais responsável pela parte da agência. E aí vai desde gestão de redes sociais até agenciamento de talentos, mas tudo muito focado para o digital. Por exemplo, há agências de marketing que fazem, por exemplo, a gestão de tráfego, 1001 coisas. O nosso foco é tipo digital. Sim, e eu acho por acaso o teu percurso super interessante, e eu falo com muita gente da nossa área que, portanto, tem ambições de fazer no fundo o que tu fizeste, mas não sabe como dar o salto, porque eu acho que há uma diferença muito grande entre ser freelancer e empresário. E esse salto parece às vezes que é pequeno, que é só estampar um nome e não sei o quê, mas, sim. Mas a verdade é que há um grande buraco entre um e o outro que é preciso dar um salto. Exatamente. Dar esse passo. E isso, pá, não sei se é demasiado cedo estamos a tocar neste assunto, mas é provavelmente a coisa que eu mais quero saber, que é... Podemos ir por aí. Diz. Que é... Portanto, para te dar contexto também, para dar um bocadinho da tua história, tu começaste em fotografia porque gostavas só porque como sim. Qualquer um de nós, presumo. Com isto, tu percebeste que havia mercado, que havia dinheiro nisto, porque isto não era a tua profissão. Aliás, eu quando te conheci, tu ainda trabalhavas. Trabalhava. Trabalhava na área. Loja de decoração. Exatamente. Okay. Foi lá que eu despertei a minha paixão também por decoração. Pronto, queres falar um bocadinho então como é que é, tu estás a trabalhar numa área completamente... Numa área completamente diferente, e como é que tu primeiro descobriste a fotografia e como é que foste para lá? Pá, basicamente eu mudei-me para o Porto e nessa altura, quando mudei para o Porto, abri um bar. Eu sei que eu acho que nunca falei disso, mas abri um bar, estive a trabalhar durante 8 meses
sempre ali a fio. Nós abríamos todos os dias, tipo meio-dia às 2 da manhã. E acho que esse daí foi o meu primeiro arriscar mesmo a sério, tipo enquanto empresário. Só que passado 8 meses eu percebi que a restauração não era para mim. É muito difícil. É muito difícil. E também porque eu sentia que ainda não era... Mas sabes uma cena? Eu sinto mesmo, ainda bem que não deu certo. Porque tipo, o que eu estou a fazer agora está a dar certo. Estás a ver? Sabes que eu ouço muito aquela coisa de o melhor... para empresários, a melhor área para começarem na restauração, porque tu aprendes imensa coisa. Aprendes bem, esquece. Eu gosto muito disso. Primeiro aprendes a ter resiliência e privação de sono. Pois eu gosto muito da coisa da restauração, de tu, tanto é a parte de venda de um bem, como é uma venda de serviço. Tens os dois, que é difícil, sim. Não é só vender um bem, que é uma coisa tipo uma loja, sei lá, uma decoração. Não, também tens a parte do serviço, não é? Sim, é isso, porque tu podes ir a um restaurante, a comida é incrível, mas o serviço não vale nada. E tens muito aquele contato com o cliente, não é? Exatamente. Com o cliente mas estavas a dizer, então, tiveste um bar, tudo aí, o que é que tu aprendeste dessa experiência? Primeiro aprendi que tu não consegues fazer tudo sozinho, né? E foi aí que eu comecei a perceber já um bocado dessa coisa é impossível tu fazeres tudo sozinho. Ou seja, eu estava lá, eu é que geria tudo, eu é que fazia tudo, ainda era eu que trabalhava atrás do balcão, eu é que também servia as mesas. Eu tinha lá uma pessoa que trabalhava comigo. É uma patrão, não é? Mas é mesmo. Mas estava, ou seja, para além de ser muito novo, ainda tinha aquela coisa e eu tinha o fogo de ser empresário, não é? Por isso, só que depois, pronto, comecei a entrar numa fase que estava a ficar mesmo super cansado, um bocado mais... Então decidi ir para outra cena. Só que o que é que acontece? Enquanto eu estava lá no bar também, eu não conhecia ninguém no Porto. O que acho que também foi um dos erros na parte da abertura do bar, porque tipo, eu fui para um sítio onde eu não tinha network nenhum, tentar abrir um negócio. Claro. Pronto. Então, e nessa altura, sempre que eu tinha assim uma folga ou um dia livre, ou o bar não abria por alguma razão, eu ia para as ruas do Porto com a minha câmera fotografar. Só porque sim, porque aproveitava para explorar a cidade, que era uma cidade nova para mim, e pronto, e comecei a desenvolver esse gosto também pela fotografia. Foi numa altura em que o Instagram ainda entregava muito conteúdo através de hashtags, aquelas páginas de partilhas que tu marcavas 30 páginas para ver se alguém partilhava os conteúdos, e as pessoas começaram a partilhar as minhas fotos. Eu tinha feedback de malta que não me conhecia de lado nenhum a dizer, tu tens jeito para isso, e eu... Ok. Só que eu pensei, não vou entrar nisto só para tirar umas fotos. Coincidiu com a altura que eu entrei na área. E na área conheci o Paulo. Tu estavas lá a trabalhar? Sim, eu era um funcionário normal. Okay. Tipo, eu era vendedor. E conheci o Paulo e foi uma cena... foi uma conexão brutal, porque eu tinha a parte técnica que eu fui aprendendo de fotografia. Tinha muito essa parte técnica e o Paulo tinha muito... o Paulo é um cara de pau, tu sabes. Ele, se for preciso, manda um e-mail ou manda uma mensagem, já apresenta uma proposta, já tudo muito assim. Então o nosso primeiro objetivo foi, e se nós começássemos agora uma cena para viajar de borla? E foi aí que nasceu os Tribe Guys. Tribe Guys. E nós começamos a fazer uns projetos e etc. E a certa altura também percebemos que dava para ganhar dinheiro com isso. Então eu fui fazendo... Só que ao contrário, o Paulo era uma cena muito mais focada, por exemplo, nas viagens, nas experiências e etc. Mas eu comecei a ver uma vertente muito mais... Por exemplo, fotografar campanhas, fazer fotografia de produtos e cenas para marcas. Ou seja... Eu vi a fotografia muito mais como um negócio e não tão só como uma coisa para ganhar uns trocos, Então, a partir daí, eu comecei a fazer umas campanhas aqui e ali. Eu sempre fui muito focado na cena de organização. Eu desde sempre, por exemplo, eu tenho a cena do 50-30-20. Vocês sabem? Sim. Não sei, acho que não sei o que é. É para financiar as pessoas. É budgeting. Okay. Certo. Pronto. Então era tipo 50% eu guardava tipo para despesas e não sei o quê, 30% para viver e 20% tipo ia, ou seja, ia comprando material, ia investindo aqui e ali.
Então, ou seja, eu já tinha na minha cabeça muito aquela coisa de ok, eu tenho que fazer disto um negócio. Pá, depois o YouTube nesta altura era uma escola e continua a ser, não é? E eu ia vendo como é que as pessoas iam gerindo os seus negócios fora de Portugal. Desculpa estar-te a interromper, mas acho que isso é fixe, que é tu, ao mesmo tempo que fazias isso, ainda trabalhavas na área. Ou seja, todo o teu tempo livre era dedicado tanto a aprender como a investir, como a ir passear nas ruas do Porto para tirar fotos. Aliás, até hoje a Messia sabe isso. Eu muitas vezes estamos deitados na cama, por exemplo, prontos para dormir e eu estou a ver vídeos no YouTube. Ou seja, eu sempre tive muito essa coisa de tenho que aprender alguma cena a mais, porque eu acredito vivamente que o mercado é da malta mais jovem. Porque a malta, como não está inserida no mercado de trabalho ainda, tem muito tempo para absorver tudo que é novo. Enquanto que nós, os 20 aos 30 é a idade para absorver tudo. Exatamente. Tudo. Principalmente descobriste também o que gostas, não é? Continua. Sim, e quando tu estás no mercado de trabalho mesmo a trabalhar a sério, tu não tens muito tempo para tentar aprender uma cena a fundo. Pronto. Então eu sempre tentei de alguma forma ir buscando conhecimentos através do YouTube ou networking, ou estou com uma pessoa de uma área que me interessa. Uma área. E que me pode acrescentar qualquer coisa. Só que, por exemplo, eu fui muito prudente na cena de ok, é agora que eu vou deixar o trabalho na área e vou... Foste prudente? Fui prudente. Mas eu estou-te a dizer isto porquê? Porque é que eu estou a fazer esta pergunta? Para mim, acho que ir para fotógrafo, principalmente a nível independente, é arriscado porque só ganhas o que consegues ganhar. Sim. Ou seja, na área era estável. Sim, mas é isso. Não, quando eu digo que fui prudente ao fazer o move foi... Eu fazia trabalhos em paralelo, enquanto estava na área, certo? Mas a certa altura eu estava a ganhar muito mais dinheiro com fotografia do que na área. Então eu pensei do género, ok, se eu a part-time consigo ganhar mais do que estou a ganhar aqui, se eu tiver o tempo todo disponível para fazer isso, provavelmente vais alavancar o teu... Exatamente. Sim. E foi aí, depois de 1 ano e meio na área, que eu decidi ir para freelancer. Tu estavas a falar da altura dos Tribe Guys e eu queria explorar mais um bocadinho isso, até porque, pronto, agora eu diria que esse mercado de travel content já está muito mais saturado do que nessa altura. Nessa altura eu diria que foi o início da Wave. Tinhas pouquíssima malta, estrangeira. Desculpa. Pois era o Sam Calder, Rob Strock, tinhas o Do You Travel, tinhas pouquíssima gente. E até para pessoas que, aviso já que esse mercado já está muito mais saturado, mas para pessoas que queiram tentar dar esse passo, eu gostava também que explicasse um bocado o que é que tu fazias. Portanto, tu eras alguém que tinha um talento e tu usavas esse talento para negociar viagens. Porque conseguias trocar um bocado o teu trabalho pela viagem. Sim, na altura foi... Não trabalhávamos muito com turismo, isso acabou por acontecer depois, mas o que nós fazíamos muitas vezes é, nós montávamos uma viagem e depois tentávamos arranjar marcas ou de serviços ou de produtos que quisessem ter os produtos deles fotografados em determinado sítio. Ou seja, nós vendíamos uma mini campanha, percebes? No exterior, no destino que nós íamos. E as marcas mandavam-vos o produto e vocês levavam com vocês na viagem. Exatamente. E como é que é essa abordagem com a marca? Portanto, para alguém que não é conhecido, como é que tu na altura fazias no fundo essa abordagem? Nós fazíamos... Eu sinceramente nem sei. Assim, não te consigo dizer agora, porque também já faz muito tempo. Mas o que acontecia muitas vezes é, eu ia buscar contactos, o Paulo mandava e-mail e depois às vezes avançávamos para negociações ou não. Era um bocado isso. Depois nós não tínhamos ideias de valores, não é? Por exemplo, imagina, mas na altura, eu lembro-me até hoje, para nós era, se já cobrisse a viagem e desse mais uns trocos, valia a pena. Top, estás a ver? Porque também víamos aquela questão da experiência, de estarmos a viajar e não estar a gastar dinheiro, era um bocado isso. Então nós tínhamos muito essa coisa. O Paulo também era muito responsável pelos e-mails e eu ia buscar mais os contactos. E depois eu também conseguia fazer apresentações. Então era do género. Apresentação, Photoshop, etc. Punhamos umas fotos do destino, metíamos moodboards, inspirações do que é que nós queríamos fazer. Ou seja, estamos a falar em 2016, 17. 17, sim.
Ou seja, fazíamos muito essas apresentações. Eu sou capaz de ter qualquer coisa. Depois eu envio-te para tu, até podes meter no podcast para mostrar. Mas eram tipo apresentações a mostrar aquilo que nós pretendíamos fazer, com uma proposta de valor. Muitas vezes aceitavam, às vezes faziam contrapropostas. Se era só enviar? Era uma proposta? Sim. Ou seja, nós às vezes tentávamos fazer adequadas a marca específica. Estás a ver? Dizíamos, para esta viagem era top esta marca. Estás a ver? E às vezes fazíamos uma apresentação geral do género, olha, vamos estar neste destino, estamos a tentar arranjar parceiros. Isso. E enviávamos a proposta e às vezes vinham respostas positivas e algumas que são negativas. Mas isso é como tudo. Tu nesse início tiveste alguma viagem ou alguma proposta em que tu pensasses tipo, isto vai mudar tudo? Tive, e foi aquela que tu foste, que foi o Interrail. Essa pergunta foi preparada. Por acaso não sabia que ele ia responder a isso. Foi a viagem que fizemos com a CP, que foi... A nossa volta foi atribuladíssima. Mas foi... Primeiro porque foi a primeira marca que... Ou seja, arcou com os custos mesmo totais. Ou seja, nós não precisamos andar a procurar várias marcas para cobrir a viagem. Basicamente nós tínhamos uma proposta com o valor que cobria a viagem toda e era do género, ok, vamos criar conteúdo, que na altura era essa a nossa paixão. Eu lembro que nós saíamos de casa todos os dias às 5 da tarde para ir tirar fotos no sunset. Claro. Na altura era o sunset, era grande. Na altura o sunset era tipo a cena. E aproveitaram para falar com outras marcas para fazer conteúdo durante essa viagem? Nós tivemos algumas marcas que não entraram monetariamente, mas que deram algumas coisas. Sim. Por exemplo, nós tivemos a New Balance, que deu-nos produtos, por exemplo, calçado. Tivemos acho que foi a Berg, na altura, que nos deu casacos também, uma cena assim. Só que nessa altura era... tivemos a salsa. Depois a salsa foi a primeira viagem que fiz, assim, para criar conteúdo para uma marca específica. Mas a grande viagem foi sem dúvida um Interrail. Até hoje sei, porque eu tenho alguns seguidores que até hoje me dizem que fizeram um Interrail depois da nossa viagem. Isso é incrível. Foi brutal, meu. Nós tivemos lá um dia que nós dissemos, olha, vamos tentar fazer 4 países em 24 horas. Foi uma coisa louca. E nós fizemos, foi do género. Para criar conteúdo, não é para ir ver um monumento e vazar. Foi do género. Tomamos o pequeno almoço em Paris, almoçamos na Alemanha. Não, isto é... Só isto é... Sim, foi assim uma... Depois jantamos tipo na Áustria, acho eu, uma cena assim do género. E depois apanhamos o sunrise na Eslovénia. Foi tipo uma cena de loucos, meu. Não parámos. Foi literalmente 24 horas, tipo... O objetivo era esse, era pisar em 4 países em 24 horas. E criar conteúdo durante essa viagem. Eu lembro-me quando nós voltámos da viagem, que foi queima das fitas. Pois foi. Nós parecíamos quase tipo... até é estranho estar a dizer isto, mas nós parecíamos quase celebridades naquela, tipo, toda a gente com que nós passávamos ia falar. A vossa viagem, tipo, só nós não conhecíamos de lado nenhum a toda a hora, sempre a vir falar connosco sobre a viagem. Foi bué fixe. Essa altura foi... E depois, acho que a pior parte aqui era tipo justificar a minha mãe que eu tipo estava a viajar, mas tipo ia a trabalhar, estás a ver? Não encaixa. Não encaixa. Depois eu adotei uma estratégia que foi tudo que eram entregas de marcas, caixas, ou às vezes até cheques, eu mandava tudo para a casa dela. Que era para ela ver, tipo, do género. Que estavas a trabalhar. Por acaso, isso é interessante porque normalmente os pais querem para os filhos um caminho mais tradicional, um emprego normal. O que é compreensível porque os pais querem a estabilidade, a ver com os filhos. Sim. Mas como é que a tua mãe, por exemplo, lidou com o facto de vou deixar de ter este ordenado estável todos os meses e vou pegar na minha câmara e eu sei que já estavas a ganhar mais, mas às vezes os pais pensam tipo, mas isso é este mês e no próximo. Não, eu acho que foi muito natural porque primeiro porque em momento algum disse eu estou na merda, não sei o quê, ou seja, acho que nunca passei essa insegurança para ela. Obviamente que ela ficava sempre do género, mas estás a trabalhar? E agora? Porque houve uma altura, então 2019 fiz uma viagem por mês quase.
em trabalhos. Pronto. Então nessa altura a minha mãe já, ok, está bem, ele está encaminhado. Sim. E hoje, se ela tiver a ouvir isto, provavelmente vai. É a primeira pessoa a dizer que tem imenso orgulho em mim, porque... Claro. Pá, mas foi, na altura foi do género, até eu pensava assim, como é que eu vou justificar isto agora? É difícil. É difícil. Aliás, e mesmo tu também tinhas este jogo mental na tua cabeça de... Pá, porque é isso. Os pais esforçam-se tanto para que os filhos sejam estáveis e de repente bate-nos na cabeça de pá, que se lixe, estabilidade, vou arriscar tudo nesta coisa. Mas eu acho que isto é que é a beleza da cena, meu. Eu acho que sempre me considerei um bocado fora do... Ali um bocado outsider dentro da minha família, não é? Mas também estás a dizer isso e de arriscar, mas a verdade é que voltando atrás foste prudente. Sim. Ou seja, estás ali no meio, não és aquele arriscar, mas sim, tolo, foi um arriscar pensado, mas mesmo assim o que acontece muitas vezes é que mesmo apesar de ele estar com a vida estável, os pais muitas vezes olham para este género de trabalhos como isso é agora, mas como é que é daqui a um ano? Sim. Entendes? Sim. E é por isso é que estamos aqui a falar do arriscar. Porque às vezes, tipo, principalmente quando eras freelancer, não sei se tu tinhas esta, e eu às vezes ainda tenho isto, que é pá, um gajo às vezes fica nervoso com o próximo ano. Sim. Tipo, este ano correu bem, mas o próximo. Mas eu tenho uma cena, eu não sei explicar o que é que... Mas eu, por exemplo, eu posso saber que tenho uma despesa de 3.000 euros. Imagina, hoje é dia 25, ok? Imagina, dia 25 do mês. Eu sei que dia 1 tenho tipo 3.000 euros para pagar e só tenho 500 euros na conta. Pá, eu não sei o quê, mas vais arranjar. Eu conseguia sempre, mano. Olha, eu vou-te agora também dizer uma coisa, porque eu também tenho isso. Eu estou sempre a comentar com a Bia, que eu chamo-lhe a minha estrelinha. Eu digo sempre, eu tenho uma estrelinha que está sempre looking out for me. Está sempre... E eu sempre que estou a entrar num período em que preciso muito que uma coisa aconteça, por exemplo, é isso, tipo, dia 1 é isto e estamos no dia 20 e tal, e isto é tipo, fogo, estou lixado. Estrelinha sempre... à última. Opa, isso é um ponto, desculpa, isso é um ponto do livro do Pai Rico, Pai Pobre, acho que é primeiro pagas-te a ti, depois é que pagas os impostos, etc. No final do mês. Então isso obriga-te a lutar por, por impostos. Mas hoje, por exemplo, eu já tenho muito essa consciência. Eu, por exemplo, eu disse isso num podcast há pouco tempo, que foi a primeira coisa que eu faço todos os dias é ver as contas bancárias. Porque eu tenho... Se vais ver as contas bancárias e se tens algo para pagar no final do mês, como é que tu chegas aos, sei lá, aquele exemplo que tu deste, 3.000 euros, 500 euros, como é que tu chegas aos 500? Como é que tu chegas aos... Exato, no fundo é isso. Como é que tu vês todos os dias a conta bancária e chegas aos 500 euros? Não, hoje em dia não acontece mais, estás a ver? Mas na altura, quando era freelancer, isso acontecia muitas vezes. Isso é um hábito que ganhaste agora? Há pouco tempo? Ou não? Não, eu sempre fui muito, tipo, eu tenho uma aplicaçãozinha, vou ali comer a padaria, tipo, aponto o que é que comi, estás a ver? Sim. Porque... Isto é boas obras. É capaz de ser, Ok. Temos obra, malta. Temos obras. Vai lá, Ruben, dá um cachaço no gajo. Basicamente o que eu tinha essa cena enquanto era freelancer, porque eu tinha muito aquela coisa de ok, eu sabia que tinha que trabalhar, mas também o facto de trabalhares por conta própria, estás em casa, apesar de teres um espacinho para editar, para fazer as coisas, mas tu deixas andar um bocado, não é? Então eu sentia muito que era do género, a parte proativa de procurar trabalho, mandar propostas e etc. Eu fazia muito só quando já estava a chegar na headline. Já percebi. Estás a perceber? Hoje em dia não, por exemplo, eu digo essa coisa das contas bancárias porque eu tenho um sistema de splitting de dinheiro, estás a ver? Sim. Por exemplo, entre um pagamento, eu sei que 10% tem que ir para uma conta que é para reinvestir. Eu sei que, por exemplo, os 23% tem que ir logo para uma conta separada, porque é o IVA. Boa. Estás a ver? Ou seja, eu faço muito essa separação e vivemos numa era digital e um gajo pode ir à conta e não ter lá nada, não é? Sim, pois, tipo hack. Então eu tenho muito essa coisa de deixa ver se está tudo direito, estás a ver? Depois tem um plano no Notion que me diz, tipo, na conta do IVA supostamente devo ter X. Estás a ver? E tu tens esse cuidado de, no final do ano, do trimestre, o que seja,
ou verificares a tua conta, verificares quanto é que tu vais pagar de IVA. Sim. Eu pago trimestral. Eu prefiro pagar trimestral. Isso. Tens essa hipótese. Sim, mas eu tenho sempre essa coisa, por exemplo, eu vejo quanto é que vai dar o IVA. Mas eu depois sei... vais confirmar na tua conta e ok. Exato, é isso. É um bocado isso. Por exemplo, nós temos agenciados, não é, que fazem trabalhos. As marcas pagam-nos a nós e nós temos que lhes pagar a eles. Isso. E então tem muito essa coisa. Por exemplo, recebo um pagamento de um agenciado, tipo, tem uma conta só para isso. Não é uma conta, nesse caso é uma extensão, tipo... Claro. Uma extensão da conta onde tu podes separar o dinheiro. E fica lá, e depois, quando o agenciado nos passa a fatura a nós pagamos, tipo, e aí sim é que aí só depois disso é que eu passo a nossa comissão, tipo, para a conta, para o fundo de maneio, percebes? Claro. Ou seja, tens de ter um bocado essa consciência, porque se tu deixaste de perder aqui em Portugal eu sei. Se tu gastas o dinheiro do IVA e não pagas até a meia-noite do dia certo, é logo 50% a mais. 50%, eu nem sabia disso. 3 minutinhos. É isso. Diz já. Deste um cachaço no gajo? Nem de roubo. Pronto, eu acho que tens de ter um bocado essa consciência, mas isso ganhas. Porque quando tu começas a trabalhar e quando começas a ver aquele dinheiro a entrar na tua conta, claro. Até logo, sim. Me aconteceu, tipo, ter imenso IVA enquanto freelancer. Ter imenso IVA para pagar, mas estava naquela de só daqui a 3 meses, vou usar o dinheiro agora e depois lá arranjo. E depois depois quando vem a altura de pagar, tu estás... É aquele tal de agora tem que correr atrás. É estranho estas coisas não serem muito faladas na escola, não é? Sim. Porque isto no fundo, impostos e isso é uma coisa que não importa a área, não importa para onde é que tu vais trabalhar, até a nível particular. Pois é isso, não importa o que é que vai acontecer na tua vida, tu vais, uma coisa garantida é que vais pagar impostos. E é muito estranho e por acaso não se fala muito disto nas aulas, e ele é uma pessoa que me tem até ajudado com muito disto, porque é uma área que eu não percebo muito também. Eu até gosto. E quanto mais cresço, não é? Tipo, em termos profissionais, mais eu tenho que estar a aprender estas coisas. Para ti foi um struggle aprender a parte financeira ou já era uma coisa que tinhas gosto? Eu ia perguntar isso e para além disto, se és o homem dos números aqui na Pangeira. Sou eu. Ok. Aliás, muitas vezes, e eu estou sempre, eles sabem, o Ruben está aqui, ele vai concordar comigo. Cada cena que eles fazem, cada semana que passa, eu agradeço o esforço de toda a gente. Porque muitas vezes agora eu não consigo estar tão focado na parte de edição, na parte de filmar e etc. Porque muitas vezes estou no back-office a tratar dessa parte financeira, a mandar e-mails, a ir buscar clientes e etc. Ou seja, quem está muito nessa frontline sou eu. Pois. Então... Mas foi difícil integrar-te? Ou já eras o homem dos números antes e agora foi só... Tinha que ser, eu comecei a ganhar um bocado esse... No princípio era uma obrigação, não é? Mas depois passou a ser Eu não gosto, a parte que eu mais detesto no fim do mês é tipo ver as faturas do mês todo, ordenar por mês e ter que mandar para a contabilidade. Pois era isso que eu te ia perguntar. Estavas a dizer que já não tens tanto tempo para editar ou filmar. Isso é algo que te dá pena? É uma coisa de muitas vezes teres que ficar a tratar do back-office? Porque presumo que toda esta organização que tu criaste foi precisamente pelo teu gosto de filmar. Sim. Às vezes dá pena. Tipo, obviamente que há projetos que eu aí tenho que estar mesmo on o tempo inteiro, mas nos projetos do dia a dia, conteúdos coagenciados, tipo algumas pequenas campanhas e etc., eu confio 100% neles. E tenho pena não poder estar mais presente, mas a verdade é que se essa parte que eu sou responsável por fazer não estiver feita, o resto não funciona. Claro que sim. É um bocado isso. Mas sim, tenho pena. Aliás, eu sempre que digo, eu tenho bué saudades de fotografar, só porque sim. Gosto. Tenho bué. Aliás, tu compraste aquele brinquedo novo que era para ver se voltavas a fazer isso, não é? Sim, mas... Aquela Fujifilm. Sim, mas a verdade é que não dá. E eu, por exemplo, eu estive no Japão, agora em 2023, e foi muito do género. Eu levei uma câmera só, depois lá comprei uma pequenina, que era para andar com ela. Obviamente, tirei muitas fotos, mas não criei conteúdo. Porquê? Porque eu fui mesmo de férias. Quero estar de férias.
quero comer, quero fazer isto, quero fazer aquilo, estás a ver? Isso é pena porque, por exemplo, eu fui para o outro lado do mundo, um dos sítios mais fotogénicos do mundo, mais tops para criar conteúdo, e não tive nenhum... Mas ficaste com a experiência, que é o importante. Ficaste com memórias. Até, nesse caso, tu até já tinhas estado no Japão antes, portanto, conseguiste... Opa, mas eu sou aquele gajo que é do género. O Japão para mim é do género. Se eu puder levar lá toda a gente, é do género. Uma pessoa diz, eu gostava muito de ir ao Japão, e eu sou quase do género. Queres que eu vá contigo? Eu levo-te, eu apresento tudo, eu mostro os restaurantes, eu levo-te aos sítios todos. Estás a ver? E foi por isso que surgiu agora esta ideia também do... Era isso que eu ia falar. Não sei se queres revelar ou não. Sim, posso, até porque já está mais que... Pronto, eu decidi fazer um workshop no Japão, malta. E eu fiquei muito surpreso. Confesso mesmo, fiquei surpreso com o número de pessoas que preenchem. Ok, que aquilo é um pré-formulário, mas tem lá 3 perguntinhas que é: quero muito fazer parte, tipo, estou a ponderar, e a outra depende dos valores. E a maior parte da malta diz que quer mesmo participar. Obviamente que eu sei que depois, quando souberem tipo preços e não sei o que, isso vai logo dar um cut em muita gente, porque há pessoas que querem efetivamente, mas depois, quando veem que as coisas custam dinheiro e etc., depois acabam por ficar um bocado mais retraídas. Mas eu já disse isso num story hoje ou ontem, já não me lembro. Mas tipo, o Japão foi o grande ponto de viragem para mim. A nível de empreendedorismo, não é? Yeah. Queres desenvolver um bocadinho? Como é que... Aliás, exato, vamos voltar ao teu percurso. Antes de chegarmos aí, até porque acho que há coisas também que ainda não exploramos. Portanto, nós estávamos no ponto da CP, fizemos a viagem da CP, voltámos. Que portas é que essa viagem te abriram e como é que tu, a partir daí, porque depois foi mais 2 anos de freelancing e depois entraste logo em empreendedorismo, entraste logo em empresa? Tive até CP foi 2018, eu só comecei a empresa em 2021, final de 2021. Foi muito mais recente. Yeah. Isto parece que já é aos não, anos. A Pangera tem 2 anos e 3 meses. 2 anos e 2 meses. Pronto, então CP, chegas, que portas é que abriram? Eu acho que o que abre de portas é... Eu continuei a ser muito proativo, a mandar propostas por conta própria, porque a verdade é que ninguém te conhece, não é? Mas é o poder dizeres, olha, eu fiz este projeto para a CP, uma empresa multimilionária. Sim. Pronto. E era muito essa coisa, sim. Então, mas por exemplo, eu tenho uma técnica, para não sei se devo dizer isso, mas pronto. Diz. Mas eu tinha uma técnica que era, eu mandava e-mails e assinava por outra pessoa, como se fossem tipo o meu agente. Muita gente faz. Tu és o único. Sim, eu sei que não sou o único, mas... Portanto, podes dizer isso. Mas era, mesmo sendo freelancer, respondia como se fosse tipo uma agente. Porque isso dava... Ou seja, eu sempre pensei do género, eu tenho que trabalhar posicionamento. O primeiro ponto para tu cresceres na parte de empreendedorismo e etc. é posicionamento. Porque se tu não trabalhas o teu posicionamento, por mais que tu tenhas uma empresa, não... Claro. Sabes que eu quando... Desculpa, isto por acaso é interessante, porque quando falamos de ti, e às vezes falamos daquela coisa, ele é gigante, não é? Pangera e não sei o quê, e a verdade... É que, mas o Viking faz conteúdo há não sei quanto tempo. Óbvio que está neste nível, não é? Yeah. Ele posicionou-se aqui, óbvio que está aqui. Sim, tipo a Pangera existe há 2 anos, mas tu não é? Sim. Eu conheço, que também foi na altura, mas sempre fizeste conteúdo. Yeah. Portanto, não é sorte. Nada a ver. Sim, foi tudo uma... Não tem nada a ver com sorte. Por isso sorte dá muito trabalho, não é? Posicionamento, tal e qual. Posicionamento, Mas é exatamente isso. Por exemplo, eu sempre fui muito apologista da arte de dizer não. Eu disse não a muitos projetos porque eu achava que não devia aceitar só por uma questão de posicionamento. Ou seja, até podia, ok, eu preciso desse dinheiro, mas eu tenho 2 opções: ou mantenho-me neste caminho ou posiciono-me de outra forma. Tu hoje em dia, porque eu diria, como era o que eu estava a dizer há bocado, o mercado já não está assim tão já não está tão livre como era antigamente, está muito mais competitivo. Se tu pudesses voltar a fazer tudo de novo, portanto, se calhar isto é para alguém que esteja no quarto e queira fazer uma carreira na fotografia ou vídeo, se pudesses fazer tudo de novo, o que é que tu fazias? Eu sei que tu falas muito
E agradeço-te, porque eu acho que és das poucas pessoas neste espaço que realmente fala muito sobre isto, que é o valor que fotógrafos e videógrafos têm e o que é que deviam ser pagos e como é que o mercado devia ser, e não só como é que os clientes deviam pagar aos fotógrafos, mas também como é que os fotógrafos se deviam posicionar e não estarem, no fundo, também a estragar o mercado para o resto das pessoas. E tu és uma pessoa muito aberta nisto. Pá, eu sempre disse que, pá, pensa assim, os fones que tu estás a usar, este microfone, a roupa que tu usas, tudo que está à tua volta precisa de uma fotografia ou de um vídeo ou de uma campanha para ser vendido, de alguma forma. Ou seja, o marketing só acontece depois de haver um visual, alguma coisa visual. Na minha opinião, se houver outra forma de marketing que vocês conheçam que não começa aqui, digam. Mas, ou seja, é uma profissão tão requisitada e a malta desvaloriza imenso. Ou seja, eu acho que a malta devia dar mais valor àquilo que faz. Primeiro porque toda a gente tem noção que o material é caro. É extremamente caro. Ainda no outro dia estávamos a falar, um cartão de memória para esta câmera custa tipo 600, 700 paus. Tipo, uma coisinha deste tamanho. E eu acho que a malta não tem muito essa noção. Então, mas isso é uma coisa que tu educas. Tu podes perceber o teu valor. Mas, por exemplo, quem está de fora, quem te contrata, não tem ideia. Não, é que não tem mesmo. Às vezes nem é uma questão de não quero pagar e etc. É porque a pessoa não tem mesmo ideia do que é que está a pagar. Pronto. É aquela coisa, mas eu só quero 3 ou 4 fotos. Mas eu só quero, é uma coisa básica. Essa aí. Eu continuo a ouvir isso, sabes? É uma coisa muito simples, uma coisa muito rápida. É uma coisa muito simples, muito rápida. Mas não é bem assim, porque tu tens o tempo de preparar. Tu começas na noite anterior a meter baterias a carregar. Ou seja, são essas pequenas coisas que a malta não tem noção. Tu começas a pôr baterias a carregar. Depois, se tu fores efetivamente um bom profissional, tu vais perder tempo a ver, por exemplo, a localização, se vais precisar de alguma coisa extra, por exemplo, se precisas de um difusor ou se precisas de uma luz, ou seja, tu fazes esse trabalho e estás a gastar o teu tempo e os teus neurónios para um projeto de outra pessoa. Depois tens a parte de ir para o sítio, preparar tudo, fazer aquele brainstorming inicial com o cliente, aquela coisa toda. Depois, efetivamente, trabalhas na produção, não é? E depois tens todo um processo de deixar o cliente satisfeito, que vai para além de entregar as fotos e os vídeos, porque depois ou seja, fica aqui um conselho: nunca entreguem só as fotos e os vídeos e está tudo bem. É do género, vai buscar o testemunho, vai perceber se correu bem, o que é que correu mal, o que é que pode correr melhor. Ou seja... Até eventualmente manter o contacto, não é? Voltar a contactar o cliente. Sim, exatamente. Ou seja, criar uma relação. Percebam uma cena. Vocês podem fazer imensos projetos únicos que dão imenso dinheiro, mas se vocês quiserem ter uma empresa, vocês precisam de retainers. Vocês precisam ter clientes fixos que te permitem dizer assim: ok, eu tenho este fixo, posso ir até essa despesa fixa, ok, consigo contratar mais 1 ou 2 pessoas, pumbas. Claro. E tu só consegues escalar dessa forma se tu tiveres efetivamente uma segurança. Porque se o teu income for sempre variável, primeiro tu não tens segurança nenhuma para conseguir dar um move de alguma forma. Ou seja, contratar malta, investir em material, dizer assim: ok, vamos abrir outro estúdio. Esse tipo de cenas. Só quando vocês conseguem ter cenas fixas, coisas que te dão segurança, efetivamente, é que vocês conseguem escalar de alguma forma. Ou seja, como é que tu dás o passo para o primeiro retainer client? É tentar perceber se aquilo que tu fizeste para aquele cliente é uma cena que ele precisa recorrentemente, e aí pode partir de ti, dizer: olha, aí que eu ia chegar. Tu podes ter uma cena, por exemplo, tu fizeste um projeto, não é? Vou dar um exemplo básico. Tu fizeste este projeto isolado, custou 1000 euros, por exemplo, mas o cliente precisa daquilo recorrente. Porque não sentares e pensares assim: ok, se eu conseguisse fazer isto mensalmente a 600 euros, por exemplo, estou a dar um exemplo baseado em nada, malta, mas por exemplo, olha, eu consigo-te fazer isto todos os meses, se tu quiseres, o mesmo tipo de conteúdo, a mesma entrega, por este valor. E fechas ali, se calhar começas com... E ele não tem que pedir. A cena da confiança. Tu podes só entregar, não é? Exatamente. E se isto corresse bem. Exatamente. E aí tu tens outras... Porque há malta que diz: vou tentar fechar um cliente anual.
mas com base em quê? Tipo, ele não teve sequer a experiência do contrato anual contigo. Pá, porque não uma cena do género? Olha, começamos aqui 3 meses, experiência, e se correr bem, tipo, fazemos mais um contrato de 6 meses, se correr bem, tipo, fazemos de 1 ano. E tu assim vais alimentando, estás a ver? Claro que sim. Pá, pronto, eu tive agora há pouco tempo, tive um cliente, que agora já não é nosso cliente, já era nosso cliente há 4 anos, porque o nosso preço de serviço subiu e eu basicamente mandei um e-mail a dizer, olha, já trabalhamos imenso tempo juntos, tipo, o preço sempre foi o mesmo, mas este ano vai ter que sofrer aqui uma alteração. O aumento foi este para todos os outros clientes que nós temos, mas uma vez que já trabalhamos há muito tempo, tipo, o aumento para ti vai ser este. Pá, e era uma cena mínima. Pá, e o que o cliente me disse foi, não me dá jeito. Pá, desculpa, mas já não dá mais para trabalharmos. Isso por acaso é interessante, porque eu pessoalmente também tenho às vezes este problema, que é com o tempo é suposto tu ficares mais caro, não é? O teu currículo aumenta, mesmo maneira, tu como profissional tornas-te melhor. Sim, sim. A tua infraestrutura muda. E a pergunta que eu tenho é, como é que é essa conversa? Porque eu ainda hoje tenho dificuldade a ter essas conversas de o preço de ontem não é o preço de hoje, e como é que tu fazes de maneira a ninguém levar a mal, ou de... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Opa, eu acho que não deve ter. Eu também não gosto muito desse tipo de conversas, sou sincero. Mas tu aprendes a ter essa, porque tu pões-te a ti à frente de toda a gente, não é? É um bocado isso. Tu basicamente tens de tentar justificar, dizer, olha, pá, eu adoro trabalhar convosco e sinto que é uma parceria que é boa para os dois lados, tipo, sempre correu bem até agora. Este ano e todos os anos os impostos sobem, desculpa, claro. Mas é verdade. Ou seja, só os impostos subirem já é mais que justificação suficiente para tu subires o valor do teu serviço também. Portanto, tu tens um range de cenas à tua volta, internamente e externamente, que fazem com que tu subas o teu valor. Isso é... E tu só tens que dizer que, olha, o nosso serviço melhorou durante este ano, nós adquirimos novos equipamentos, temos mais experiência. Para o próximo ano vamos ter... Ou seja, a nossa entrega vai ser ainda melhor, por isso é só para informar que o nosso valor de serviço vai subir e é só para perceber se é viável para vocês ou não. Não precisas dizer vai subir e vocês têm que pagar. Estás a ver? Justificas. Justificas e tentas perceber se efetivamente... Porque é assim, se o cliente gosta efetivamente de trabalhar contigo e vê valor naquilo que tu entregas, ele vai dizer não, acho que é justo. E eu acho que é esse tipo de malta e esse tipo de cliente é que nós temos que buscar cada vez mais. Porque se tu tens um cliente que te diz não me dá jeito, tu subis o valor. Ou seja, ele fatura X a mais do que o ano passado e não dá jeito. Por tua causa, porque tu criaste conteúdo para ele faturar. Não é só por tua causa, não é? Não é só, mas... Mas é um dos fatores que ajuda... Sim, exatamente. Ou seja, eu acho que tem que ser também uma coisa aqui, mas é preciso saber levar. Opa, a verdade é que existem clientes que são broncos e há clientes que são... Pois, a verdade é essa. Não, eu posso ter malta também que acha que se calhar que eu sou bronco. Não sei. Depende muito da forma de cada um lidar com... Ou seja, as pessoas, nem toda a gente tem a mesma empatia, não é? Falar em clientes, como é que foi o processo de passagem de freelancer para agência? Provavelmente tu já tinhas também clientes que levaste contigo para a agência. Sim. Pá, acho que foi um processo bastante simples até. Nós criamos a estrutura, foi basicamente informar que agora tinha deixado de ser, ia ser sempre eu por trás, não é? Mas que tínhamos passado a ser empresa e que podiam continuar a contar com o mesmo tipo de serviço, a mesma entrega, a mesma qualidade. Só que agora, ao invés de ser em meu nome, tinha uma equipa por trás. Porque muitas vezes, e eu sei porque às vezes eu, a lidar com os meus clientes, recebo muitas vezes estas frases de estou a tentar trabalhar contigo porque tive uma experiência com uma agência e não gostei muito porque não me davam muita atenção pessoal. Então, uma das forças de freelance é tu teres aquela relação próxima com o cliente. Tu, nesses clientes que levaste contigo, quando criaste a agência, conseguiste manter a mesma relação próxima de... Sim, mas eu agora vou-te dizer
90% dessa conversa que tu estás a dizer de não consigo ter uma relação próxima por exemplo, é mandarem uma mensagem às 9 da noite para uma agência e a agência não responder. Pronto. Ou ao fim de semana pedirem uma alteração. Porque o freelancer, enquanto ele é freelancer, ele quer entregar. Ele está lá, o cliente precisa e ele está lá. Aparece. Porque essa é a magia de ser freelancer. Não sei se é uma magia positiva ou negativa, mas é isso, tu efetivamente estás disponível. Sim. Enquanto tu és uma empresa, tu tens de criar barreiras, não é? Mas lá está, essas barreiras é que permitem criar posicionamento também. Claro. E depois tornas-te responsável também por outras pessoas e essas pessoas têm vida. Sim, exatamente, é isso. Sim, eles têm noção aqui, se eles forem trabalhar um fim de semana, tipo, nós somos os primeiros a dizer, olha, escolham 2 dias, tipo, e tirem folga. E eu queria tocar exatamente neste assunto, porque eu sei que tu gostas e às vezes partilhas alguns conceitos, tipo de, podemos chamar de liderança, e eu sei que tu gostas muito dessa parte. Tu consegues eventualmente definir aquilo que é a cultura da Pangera? Tipo, alguns valores que tu achas que é tipo, isto é a Pangera? Eu acho que companheirismo entre toda a gente, nós somos bem abertos. Nós estamos literalmente numa mesa redonda, que não é redonda, mas sim, sentamos... E tu estás com eles e estão todos juntos? Estamos todos juntos, não existe esta coisa de eu estar numa sala separada, numa mesa assim, assado. Tipo, depois temos todos acesso nós temos, por exemplo, uma ferramenta que nós usamos que é o Notion. Tipo, toda a gente tem acesso a tudo, tipo... É super... És transparente? Tipo, sim. Até nos números? Ou... Sim. É? Aliás, eles têm, no Notion nós temos o objetivo mensal. Boa. Ou seja, toda a gente sabe que aquele... E todos os meses nós temos uma reunião que é bastante informal, não é, Ruben? Sou eu de pé, tipo, a dizer, malta, foi top. Este mês foi bué fixe. Isso é o teu discurso motivacional. Mas é mesmo, é super informal. Não tem aquela coisa de malta, hoje vamos falar sobre os números. O PowerPoint com... PowerPoint, não é nada disso. É de género, olha, o objetivo financeiro foi atingido, o objetivo de aluguer do estúdio foi atingido, tipo, fizemos este projeto e este, que são bué fixes para... Por exemplo, no mês passado eu não consegui gravar vídeos. Tipo, daqueles vídeos que eu gravo todos os meses. Mas foi porque nós tivemos muito trabalho externo. Nós tivemos eventos no Porto, tivemos 1001 cenas para gravar, podcasts, boas cenas. E acabei por priorizar isso porque... É o trabalho, não é? Sim, mas sabes que eu até fiz um vídeo a falar sobre isso no outro dia, que foi, nós priorizamos muito os clientes e esquecemos um bocado da nossa parte. Mas no mês passado foi mesmo porque não dava para trocar prioridades. Porque no mês de janeiro nós gravamos 15 vídeos, no mês passado foram 5 só. E nós temos um objetivo de gravar pelo menos 15 vídeos voltados para a nossa área ou voltados para o cliente final por mês. Isso é mandatório, que nós temos que fazer. Aliás, eu já escrevi 7 vídeos e estamos para ir desde segunda-feira a tentar gravar e ainda não conseguimos. Portanto, nós somos super tranquilos. Abertos, não é? Não há horários. E eu posso dizer, há muita gente que vai dizer, mas tem que haver, porque tem que haver uma... não há, é do género. A malta, se trabalhar até um bocado mais tarde no dia a seguir, no dia a seguir podem chegar 1 hora mais tarde, estás a ver? Não há aquela cena de, 1 hora de almoço, estou na minha hora de almoço, estás a ver? Que há necessidade, tipo, de muitas empresas de terem aquela coisa de agora não posso falar, estou na minha hora de almoço. Ou seja, é tudo muito... Mas porquê? Porque é que existe essa coisa? Porque os objetivos são cumpridos, eles entregam, não há tipo... Nunca há aquela coisa de não consegui fazer ou seja, está sempre, as tarefas são feitas, por isso se corre bem, sem haver aquela... coisa massiva de chefe chato a dizer, olha, estás a mexer no telemóvel, olha, não sei o quê. Por acaso, não há necessidade nenhuma disso. A tua equipa atual, já tive a oportunidade de trabalhar com vocês e diria que neste momento tens uma equipa espetacular. Eu não conheci como foi o início da Pangera, não tive a par, mas tu alguma vez tiveste alguma experiência de alguém que abusou dessa boa vontade, da liberdade? Porque o problema muitas vezes com esse sistema
pode ser do lado de, às vezes, pode cair no gerente abusar do funcionário, mas às vezes também pode cair de ser o funcionário a abusar da boa vontade do gerente. Sim. E nós tivemos, até porque imagina, a malta que trabalha connosco hoje em dia, tipo, o tempo inteiro, estagiou na Pangera e ficou. E nós já tivemos outros estagiários também, que não ficaram. Ou seja, alguns por razões de não quererem mesmo continuar, vieram cumprir o horário e está tudo bem. E outros que foi do género, mas enquanto estiveste a estagiar, ok, que é só um estágio, mas por exemplo, o Ruben, o Farley e a Jéssica estagiaram, entregaram, quiseram continuar, faz todo sentido. Por exemplo, na altura que o Ruben continuou, acho que nós ainda não tínhamos capacidade para contratar, e eu disse ao Ruben, faz aí um stand-byzito de um mês e daqui a um mês podes voltar. E nós matamos-nos a trabalhar, tipo, do género, nós temos que conseguir contratar o Ruben. E foi isso que aconteceu. Passado um mês o Ruben voltou, tipo, e está cá até hoje. Porque eu sinto que não é por ser um estágio que tu tens que estar. Se tu quiseres ficar, ok, mas há muita malta também que só quer cumprir horário. A verdade é essa. Mas nós não temos capacidade ainda para... Ou seja, eu acho que eu é que não tenho, como é que eu ia dizer, maturidade suficiente para contratar alguém só pelo CV. Sim. Ou pelo currículo. Mas eu acho que isso não é maturidade, eu acho que ou pela reunião. É um pouco errado. Só pelo CV em que sentido? Não, só pelo CV, imagina, a pessoa envia um CV e o CV dessa pessoa é top. Mas tipo, a pessoa vai lá à entrevista, tem a entrevista e tu contratas. Mas depois, ao fim de um tempo, tu percebes que a dinâmica daquela pessoa em equipa... Como é que tu fazes para perceber se a pessoa encaixa na cultura da empresa? Tem que estagiar connosco. Não há forma. Não estou a dizer que vai ser sempre assim, porque é inviável, não é? Quando começa a escalar, tu tens que... Mas nós temos uma dinâmica tão fixe que se entra alguém que não tem a mesma dinâmica, nós percebemos tipo logo. É automático. Então é um bocado isso. Tipo, quem entrar aqui na Pangera tem que ter o mesmo espírito. De saber que, ok, não tens ninguém na tua perna a dizer tens de fazer, tens que não sei o quê, etc. Somos bem tranquilos, mas também tens que entregar. Tens que estar disponível, tens que gostar daquilo que fazes. Tens de estar envolvido. Sim. Tens de estar envolvido no projeto. Tu estás a falar de contratar pessoas. Portanto, tu contratas pessoas porque a carga de trabalhos aumenta e isto é um tópico que eu tinha dito que queria falar contigo. Tens que começar a delegar. Delegar é uma coisa para gente criativa muito difícil de fazer. E tu, portanto, abres a Pangera, muitos clientes levaste contigo e querem trabalhar contigo por causa de ti, o teu nome é que era um nome conhecido. Como é que é ter a coragem para alguém ir fazer aquilo? Portanto, alguém conhece o teu trabalho, contrata-te para o teu trabalho, mas tem outra pessoa a trabalhar nesse trabalho. Como é que tu tens a confiança de meter em alguém que vai fazer um trabalho tão bom como o teu? O que eu costumo fazer é... Eu tenho alguns clientes que eu sei e tenho a certeza que querem que seja eu a fazer. Por exemplo, amanhã vou fazer um trabalho e tinha que ser eu. Estás a ver? Mas, por exemplo, sempre que nós temos um cliente que eu já conheço ou que já trabalhou comigo, se for, eu pergunto sempre, ou muitas vezes, se querem que seja eu a fazer. Tu tens essa conversa? Sim, se houver proximidade para isso, tenho. Ou o que pode acontecer muitas vezes é, olha, recomendam-me a mim para fazer o trabalho. Orçamento, aquelas coisas todas, ok, o trabalho vai fechar. E eu aviso que do género, posso ser eu, como pode ser alguém da minha equipa. Mas o fato de ser alguém da minha equipa não interfere no resultado final. Pronto, é um bocado isso. E quando é assim, tu dizes quem é que é a pessoa da equipa que vai ficar responsável pelo... Sim, muitas vezes sim. Sim. Tipo, é informado à pessoa que não vais ser tu pessoalmente. Sim. Ok, interessante. Mas lá está, há clientes que não querem. Sim. Por exemplo, o trabalho que eu vou fazer amanhã foi uma coisa de andarem a ver datas até a minha disponibilidade para... Queriam-te mesmo a ti. Claro. Para ser eu, estás a ver? Tu já tiveste alguma muito má experiência com clientes? Já. Nós muitas vezes nós seguimos um empresário de design que é o Chris Doe, não sei se tu conheces. Nós achamos imensa piada porque o gajo tem uns posts
que é os Clients from Hell. Ok. Epá, e aquilo é de rir. Então faço esta pergunta que é, já tiveste Clients from Hell? Já. E eu posso misturar isto com outra pergunta. Para que eu queria ouvir umas histórias. Sim, vamos. Eu gostava de misturar esta pergunta com o facto de esses clientes causam-te stress e a forma como tu não passas esse stress de ti para os teus colaboradores. Nós tivemos um projeto grande em que a agência que estava envolvida era super estressada, sempre ali, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser. E eu na minha cabeça só pensava, mano, mas vocês contrataram-nos tipo, por alguma razão, tipo, deixem-nos fazer o nosso trabalho. Pronto, e depois eu até tive a malta da equipa a dizer, tipo, do género, pá, mas estiveste bué da bem, tipo, não passaste nada cá para fora, tipo, porque, pá, se eu não tivesse a capacidade também de lidar um bocado com as coisas, passava para toda a gente e ia correr mal, não é? E era mais pessoal estressado. Sim, mas já tive, por exemplo, clientes que ficam ao lado a dizer um bocadinho mais para baixo, olha, e se fizeres assim, e se fizeres assado? E é mesmo do género, pá, pega na câmera e faz tu então, porque não dá. Pá, mas muitas vezes eu acho que até os clientes nem são tão chatos nas produções em si. Na maior parte das vezes é na pós-produção. Porque imagina, existem clientes, e lá está, voltamos à questão do eles não têm noção. Nem é do género. Não têm noção. Acham que tudo se resolve em pós-produção, estás a ver? Então, do género, não pensaram num detalhe específico durante a produção, mas que ia afetar tipo, o resultado final. Então andam ali tipo, imensas vezes durante a pós-produção para tentar resolver aquele assunto. Quando te pedem orçamentos para trabalhos, o que é que para ti são os red flags de clientes? Portanto, aqueles que tu sabes que é um não, tipo, com este não vale a pena. Pá, quando começam a falar do que é uma cena simples e que não há muito budget, isso aí... Porque imagina, uma coisa é o cliente mandar assim, pá, eu preciso fazer um vídeo curto. Eu acho que quando o cliente não começa a conversa já a dar a entender que o budget é baixo e que não quer pagar, tu às vezes até sentes... Vou dar um exemplo prático, que é mais fácil. Imagina que o cliente manda um e-mail e diz, olha, eu tenho este projeto, tenho este produto para lançar, gostava de fazer um vídeo com essas guidelines. Qual é que seria o orçamento para isto? E tu fazes as perguntas que tens de fazer, chegas ao ponto de tens uma call ou etc. E depois mandas o orçamento. Só depois do orçamento é que o cliente diz, olha, pá, vou-te ser muito sincero, eu gostava muito de trabalhar contigo, mas eu não consigo chegar a estes valores, quem sabe um dia. Pá, é automático, juro, dá-te um clique e tu pensas assim, mas olha, não consegues avançar porquê? Qual é que é o teu budget? Ou seja, tu vais tentar perceber se efetivamente há ponto por onde pegar. Porque imagina que até o budget que o cliente tem não é tipo um ajuste tão tipo irreal comparado àquilo que tu cobraste. Tu tentas baixar ali, por exemplo, as horas de produção ou a entrega e se calhar consegues fazer o trabalho na mesma. Sim. Agora, quando o cliente vem, olha, eu gostava tenho aqui um produto, pá, é uma coisa simples. São 2 ou 3 vídeos, mais não sei quantas fotos, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Opa, mas o budget não é muito alto. Ou seja, tu já ficas naquela, ok, ele quer isto tudo, mas não quer pagar. E aí esse cliente não vale a pena entrares nem sequer em negociação. E depois o que eu tenho aprendido é que às vezes os que querem pagar menos acabam por ser os mais chatos. Porque depois querem estar em cima de todos os pequenos detalhes, querem tudo e mais alguma coisa. Porque lá está, ficam ali muito agarrados àquele pouco dinheiro, acham que estão a gastar valores. Sim. Mas... Isto é interessante pensar até para alguém que não é da área. Mas eu digo-te uma coisa, isto é em todas as áreas. Em todas. Tu entras mesmo em ti, tipo, tu vais começar a ver que vais começar também a lidar com o pessoal que... Pá, porque o pessoal, principalmente quando é alguém que é muito ingênuo à área, acha que tudo é simples. Sim. Começa logo por aí e não percebe e não percebe muitas vezes que mesmo uma coisa simples tem anos de estudo por trás. Sim. Isto é, se calhar para ele fazer isto ou aquilo, se calhar de facto é simples, mas é simples porque ele tem 8 anos de experiência, 10, não sei, tipo, e é isso que torna a coisa senão como é que justificavas, por exemplo, publicidades de TV custarem aos 100, 150, 200 mil euros, por exemplo?
pá, não tem a ver com... E os comerciais de TV, há comerciais que duram 6 segundos. Pois. Atenção. Ou seja, não é uma cena simples. Não é de todo. Por exemplo, pá, vou dar um exemplo. Nós viemos gravar o podcast aqui agora, não é? Nós demoramos 1h30 a montar o cenário. Foi, não sabia que tinha sido e o cenário é básico. É uma mesa, 3 microfones, 3 cadeiras. E foi pensado. E sim. Houve muita coisa por trás, não é? Então é um bocado isso. Ou seja, a malta, quando só vê o produto final, por isso é que eu adoro, e eu digo mesmo, e nós cada vez mais temos feito isso, que é partilhar o processo. Porque se a malta conhecer as tuas dores, tipo, vai valorizar se calhar mais o produto final e as coisas que tu fazes. Isso é porreiro. Por isso partilhar as dores é mesmo... Não só nesta área, mas... Sim, é um caminho, exatamente. Tu, na altura, há bocado tu não chegaste a explicar, se voltasses atrás, como é que entravas no mercado? Divagamos, não é? Ainda bem. Eu acho que faria exatamente tudo igual. Eu acho que se calhar seria um bocadinho mais proativo. Eu gostava que explicasses, porque explicasses mesmo, pá, arranjava uma câmara, contactava, não sei o quê, tirava fotos, tipo desta forma, porque eu tenho imensa gente que às vezes manda mensagens, diz, gostava de não sei o quê, de começar a tirar fotos, mas não sei como começar. Sim, e eu gostava que tu, que ainda tens mais experiência que eu, que desses mesmo uma espécie de um guideline, alguém que quer começar agora, o que fazer? Os primeiros, por exemplo, 5 passos. Opa, imagina, tu tens... Primeiro tens que ter material, não é? Ponto número 1. Implica investimento. Exatamente. E tu, se calhar, para investir no material, vais ter que abdicar de algumas coisas. A não ser que tenhas guito para isso, efetivamente, mas é saber que tens que abdicar de alguma cena. Depois, tu tens que ser proativo. Pá, eu dava esse exemplo nos workshops, que era, malta, tu, em momento algum, vocês vão sair de casa e vão, tipo, tropeçar, olhar para trás e dizer, está aqui o cliente X. Tipo, isto nunca vai acontecer. É de género, vocês têm que correr atrás durante muito tempo para começarem a chegar a um ponto das pessoas baterem a vossa porta, certo? E como é que tu fazes isso? Pá, é tentar pesquisar. Hoje em dia, malta, o YouTube tem tudo. Tipo, quem não usa o Reddit, por exemplo, pode começar a usar. Se vocês meterem lá, quanto devo cobrar num casamento? Pá, vai haver muita merda, mas vai haver um gajo que vai dizer assim, pá, olha, deves ter em consideração isto e aquilo. Aliás, nem vais ao Reddit, ChatGPT. O ChatGPT hoje vocês metem lá e eles dizem, deves ter em consideração X, Y, Z, whatever. Ou seja, e esse tipo de cenas, o ChatGPT não te diz quanto é que tu deves cobrar, não é? Dá-te um range. Mas, por exemplo, mostra-te mais ou menos o que é que tu tens de ter em consideração, porque se calhar tu só estás a pensar num dos 10 pontos que lá estão. Por isso, é perceberes efetivamente quanto é que vale o teu trabalho e se tu queres nichar o teu serviço ou não, porque isso também é muito importante. Por exemplo, eu quando comecei eu considerava-me um fotógrafo comercial, ou seja, se aparecesse uma marca de calçado, fotografava calçado. Se aparecesse uma marca de carros, tipo, fazia carros. Se fosse um serviço, fazia. Ou seja, conseguia abranger, eu sentia que tinha criatividade suficiente para conseguir dar vazão a esse range todo. Mas há malta que especializa-se numa cena e tem sucesso. Agora, tu tens que perceber efetivamente se há mercado ou não, não é? Isso aí, eu acho que é um dos erros que a malta tem, que a malta comete muito, é dizer, eu adoro fotografar cães. Vou dar um exemplo. Adoro fotografar cães e vou-me focar nisso. Pá, faz um estudo, vê se já alguém faz isso, pesquisa o mercado, tipo, tentar perceber se é viável, se dá para escalar ou não. Porque também, se tu entras num negócio que tu sabes que já existe um teto que não dá para ultrapassar, sim, claro. Eu acho que é um bocado... Tu achas que no início os fotógrafos devem trabalhar grátis? Eu acho que sim. Se for com cabeça, eu acho que não devem, por exemplo... Imagina, tu queres me contratar e eu digo, não, mas eu faço-te de borla porque eu preciso desse portfólio. Pá, não. Eu acho que tu tens que te propor a fazer cenas que vão ter mesmo muito impacto no teu portfólio. Imagina que tu queres ser fotógrafo de automóveis, por exemplo.
E tu tens que pensar grande logo. É dizer assim, pá, eu quero fazer portfólio para fotografar carros de luxo, por exemplo. Arranja alguém que tenha um Porsche, que conheças que tenha um Porsche, ou contacta uma concessionária que tenha um Porsche, etc. Oferece umas fotos, oferece uns vídeos. Porque isso vai ser relevante para a tua carreira. Agora, eu acho que não deves fazer trabalhos de borla se alguém te tentar contratar. Isso aí é... Sim. É um tiro no pé. Eu tenho uma pergunta porque eu sinto que é muito importante falarmos disto. Pá, desculpa, isto se calhar para ti está a ser um bocado muito... Não, está a ser fixe. Não sei qual é que é a pergunta agora que vais fazer. Eu prometo que a seguir podes entrar tu nas tuas. Não, pá, eu por acaso já estou com poucas, mas estava a gostar da... Sim, é uma pergunta que eu às vezes tenho muita dificuldade a explicar a clientes e a pessoas em geral, que é a parte das licenças. Ok. Porque muitos clientes acham que estão-nos a contratar e que entregamos e agora o vídeo podem é deles usar, e faço o que eu quero com o vídeo. E não é bem assim. Eu queria que tu desenvolvesses... Primeiro, eu gostava que tu explicasses um bocado para amadores o que são as licenças, o porquê delas existirem e como é que tu comunicas a um cliente que isso tem um custo. E se for para a televisão, se for para o website, se for para as redes sociais, são custos diferentes. Sim. Então, basicamente, tu tens sempre, quando entregas um trabalho, tens o teu cunho de artista, não é? Exatamente. Quem fez. É a mesma coisa com as músicas, por exemplo. Por isso é que as músicas têm direitos autorais. A mesma coisa com o trabalho que tu fazes. E muitas vezes, e uma das perguntas que devem fazer sempre quando te pedem um orçamento, é onde aquelas imagens vão ser aplicadas. E durante quanto tempo? Porque isso pode mexer no orçamento. Imagina que o cliente até quer uma coisa simples. Olha, faz um photoshoot, são 5 fotos. E tu pensas, 5 fotos, bacana. Mas olha, isto vai estar exposto no aeroporto de Lisboa, vai passar na TV, vai passar aqui, vai passar acolá. Pá, está aqui muito guito. Porquê? Porque são os direitos de autor. Isso acontece, lá está, acontece com música, acontece com fotografia é igual, é a tua arte que está ali exposta. Ou seja, não pagam só pelas horas que tu estás lá a trabalhar. E por isso... tentar estudar isso um bocado. Opa, eu não consigo ir de ponta a ponta dizer é por alto. Por isso que isto custa X ou isto custa, mas tem a ver com visibilidade. Porque é que as publicidades, por exemplo, do Super Bowl custam milhões para passar? Porque efetivamente aquilo vai ser visto por tanta gente que tem um valor diferente. Tem um valor diferente, exatamente. Então é sempre bom perguntar qual é que é a aplicação da imagem, porque é isso que vai mexer um bocado no custo do... Tu, quando na altura estavas a trabalhar com, por exemplo, marcas novas, que ainda não têm também experiência a contratar fotógrafos, essa conversa era uma conversa complicada para tu teres? Opa, depende sempre de quem está do outro lado também, não é? Tu tanto tens malta que quer perceber o porquê de ter que pagar aquilo, como tens malta que acha que não deve pagar e ponto. Pronto, voltamos mais uma vez ao fato de se a malta não está disposta a perceber porque é que tem que pagar aquele valor, é porque não é um cliente para ti. Pá, eu acho que não é uma conversa difícil. Tu tens efetivamente que fazer o cliente perceber o valor do teu trabalho e o porquê dele estar a pagar especificamente aquilo. Por exemplo, eu antes cometia um erro gravíssimo que era, eu mandava só um valor. O valor final. Hoje em dia eu discrimino tudo. Mesmo tudo. Discriminas tudo? E achas que isso faz sentido? Vai por a linha, por exemplo. Pré-produção, está incluído o quê? Desenvolvimento de conceito, scripting, copy, não sei o quê. Depois, a parte da produção. Um diretor de fotografia, um gaffer, um assistente de câmera, um não sei o quê, mas etc. Mas tu não colocas um valor para cada, ou colocas? Coloco. A sério? Interessante. E tem corrido melhor do que... Sim. Porque o cliente sabe o que é que está a pagar. Se ele me disser assim, olha, eu não preciso do copy. Pronto, ok, é eliminar aquilo. É muito melhor, acredita. Por exemplo, eu cobro despesas gerais a todos os clientes. E nas despesas gerais o que é que está lá? Está, por exemplo, muita gente não tem essa noção, mas, por exemplo, eu tenho a subscrição da Dropbox e as minhas entregas são todas feitas através da Dropbox. Se eu mantiver na Dropbox tudo durante os anos todos, todos os anos tenho que escalar a minha
Ou seja, o cliente tem que pagar para ter as coisas dele armazenadas ali. Exatamente. Pronto. Senão, eu, por exemplo, ao fim de 6 meses, ao fim de um ano, tipo, aquilo sai da Dropbox, fica só num disco, porque também... E depois, se o cliente quiser, efetivamente, por exemplo, olha, podem... perdi as fotos, podem enviar outra vez, pá, isso é outra exportação. Tipo, estamos a cobrar outro envio, estás a ver? Claro. Ou seja, e despesas gerais é um bocado isso, é tipo armazenamento digital, por exemplo, tu pagas contabilidade, pá, tem que ter lá uma porcentagenzinha. Por exemplo, olha, por exemplo, eu faço, imagina que dou um orçamento de 1000 euros, 5% é tipo despesas gerais. Estás a ver? Tu na questão das licenças já tiveste alguém que não ligou na altura e que depois fez algo que não estava no contrato? Já. E como é que é isso? Fizemos uma sessão fotográfica com direitos de imagem só para redes sociais e até foi a própria modelo que viu a foto dela, estava na montra de uma loja. E depois como é que tu contactas a pessoa, pedes para retirar? Como sim, falei, disse, olha, isto não foi o contratado e pronto, e depois aquilo ficou resolvido. Mas podia ter dado para o torto, não é? Pois. Mas, pronto. E acontece, tipo, tu não sabes. Imagina, e principalmente quando fazes trabalhos para clientes internacionais, o que por acaso nem acontece muito connosco, mas tu corres o risco do género, ok, tu sabes que no teu país não está, mas se calhar no outro país está lá estampada a foto. A tua foto. Não sabes, não consegues ter controle sobre isso. Não sei se tu queres agora meter aqui uma das tuas. Não, por acaso acho que estou... Tenho medo que isto tenha ficado muito direcionado para a fotografia. Já que eu não sou da área, mas acreditem, eu gostei. Portanto, já temos aqui... O pessoal que está a ver de certeza que também. Já temos aqui uma... Quanto é que fizemos? Tempo? Foi. Não, imagina. Não dá para mais, não dá para mais. Está perfeito. Pronto, Vini. Olha, quero-te agradecer muito por teres vindo aqui. Aliás, por nós estamos vindo aqui. Nós que viemos cá. Sim, nós é que viemos cá. Mas, pronto, obrigado por nos receberes e acreditares também aqui no projeto. Claro, meu. Teres dado aqui a cara. Tu foste uma pessoa muito importante, eu sinto, no meu desenvolvimento como profissional. E é sempre um prazer ter-te aqui. Espero também voltar a ter-te no futuro para falares de novas conquistas. Vamos. E estou curioso para ver. Porque isto tem muito potencial para crescer. Isso não pois está. Eu estou muito curioso para ver onde é que tu vais parar. Se é que vais parar algum dia. Não sei se vou. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite. Obrigado. Curti bem. Faltavam aqui umas jolas. Mas... Exato. Mas foi top. Pronto, está feito. Obrigadão.